Boa noite, pessoal. Hoje teremos mais uma live, onde quem irá ministrar sou eu. Meu nome é Karen Raquel Penklitsky, sou petiana e hoje iremos entrevistar o Antonioni Winkler. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de pedir que você apresentasse para o pessoal sua formação e onde trabalha. Tá bem. Deixa eu só organizar aqui um negocinho enquanto o pessoal vai entrando aí. Tá bem. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite aí do pessoal do PET da Engenharia Agrícola pela lembrança no meu nome aí para vir conversar com vocês na noite de hoje. Gostaria de também mencionar a satisfação de estar falando para esses futuros engenheiros agrícolas aí, que eu sou egresso dessa casa com muito orgulho. Eu me chamo Antonioni Winkler, eu sou engenheiro agrícola formado na Universidade Federal de Pelotas em 2011. Após a minha formatura, então, eu ingressei no mestrado na mesma universidade, depois fiz doutorado e em 2015, então, eu comecei a atuar na área da consultoria, com um enfoque, então, na área de engenharia de água e solo. Bom, atualmente tu é diretor da WR Assessoria, né? E foi responsável pela criação também. Eu gostaria que você contasse para a gente como é que surgiu a ideia da criação dela e as dificuldades encontradas. Tá, muito boa a tua pergunta. Eu sempre preciso contextualizar, contar alguma história aqui para direcionar como é que as coisas chegaram onde elas estão. Eu sempre, desde o tempo da graduação, eu sempre fui bolsista de alguma atividade de pesquisa. Então eu fui bolsista na Embrapa por 4 anos, orientado por Algenor Gomes, que era um pesquisador da época, que muito me incentivou na área das pesquisas. E nessa época aí eu já comecei a ficar com a tendência de ir para o lado da pesquisa, ser professor, enfim, nessa linha. E depois, em 2008, por aí, terminou a bolsa lá da Embrapa, eu acabei acompanhando algumas pesquisas que foram bastante importantes para mim, com a professora Cláudia, a professora Rita, que são professoras da universidade até hoje. Depois eu também participei de um grupo que o professor Maurício montou na época, não me lembro o nome agora, enfim, tinham alguns colegas daquela oportunidade que são, que a gente mantém amizade até hoje. E, bom, quando eu me formei, o curso de manejo e conservação do solo da água estava em criação e abriu seleção naquele primeiro momento. E eu fui aprovado, então eu comecei o mestrado, e do mestrado fiz progressão para o doutorado. E no doutorado eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos e acompanhar uma empresa de consultoria lá, naquela época. E esse período que eu tive lá foi o divisor de águas na minha vida, que foi lá que eu mudei de ideia e dei uma virada na minha carreira, porque acredito que todo mundo que passa por um mestrado e por doutorado tem por objetivo trabalhar na área da pesquisa, ou ser professor, enfim. E naquele momento eu dei um pause, digamos assim, nesse meu sonho e fui para o lado da consultoria. Naquele momento eu já percebia que existia algumas demandas, principalmente nas áreas arrozeiras aqui do estado, e eram umas atividades que se correlacionavam com o que eu já vinha trabalhando há um bom tempo. Então, quando eu voltei de lá,
eu montei a empresa e a qual eu atuo até o momento. Tá? As principais dificuldades, obviamente, são as dúvidas que a gente tem, né? Porque ela partiu de uma ideia e 0 clientes. Mas com a certeza de que tinha um caminho a percorrer, que tinha uma demanda e que tinha que fomentar e propor algumas soluções diferentes e, enfim, fazer com que a coisa desse certo, que naturalmente ela ia se desenvolver e ia encorpar. E foi assim que vem acontecendo. A gente vem trabalhando aí há 5 anos nessa área e está muito satisfeito com os resultados e os clientes que também nos demandam de informação também, acredito que estão bem contentes. Sim. Outra pergunta também, como, querendo ou não, ela vai voltar também junto com a agricultura de precisão. Daí, como é que surgiu o interesse de trabalhar na agricultura de precisão voltada para a área de água no campo? Da área de gestão do campo. Na verdade, ela se correlaciona, porque como eu sempre trabalhei com arroz irrigado nas terras baixas, desde o tempo da graduação, quando eu acompanhava as pesquisas na Embrapa, né? Então, sempre fui ligado a estas atividades. E depois, quando iniciou o mestrado, também segui trabalhando com áreas sistematizadas e a parte de geotecnologias, então as coisas foram naturalmente caminhando, indo para esse caminho. Então, depois de uma certa etapa que as tecnologias começaram a ser mais difundidas no campo, comecei a perceber que tinha um espaço, né, para uma informação diferenciada. E, bom, aí comecei a me dedicar nisso e, como é que eu posso te dizer, as coisas vão caminhando vão rumando para o mesmo lado e enfim, estamos aí trabalhando na área de gestão de água no campo, consequência do estudo anterior que você teve, né, dos convívios com os professores e pesquisadores que incentivaram muito, né, professores que ainda estão atuantes aí na universidade, que eu já citei anteriormente, professora Rita, professora Cláudia, professor Maurício, pesquisador da Embrapa, o Parfit também, que muito me incentivou, que é um grande amigo acima de tudo, né? Então essas pessoas todas, elas acabaram colaborando com que a gente fosse amadurecendo, né? Amadurecendo a informação, e a gente foi criando o conhecimento, né? Para poder passar para os nossos clientes hoje. Sim, os professores são um grande alicerce para a gente sempre. Sem dúvida nenhuma. Da tua visão, como é que andam as tecnologias voltadas para a gestão de água no campo, tanto para o estado do Rio Grande do Sul, como mais para a região sul aqui do estado? Bom, a questão das tecnologias, né, elas algumas coisas que aparentam ser novas para nós aqui na nossa região, no nosso ambiente arrozeiro, digamos assim, em outros lugares do mundo ela já são coisas mais corriqueiras, né? Então, basicamente hoje de tecnologias a gente está muito bem servido. Só que tem uma pequena distância, tá, entre a prática e a teoria. Então, hoje, muitas vezes, a gente vê que existem tecnologias e práticas bem aplicadas e teorias muito bem consolidadas. Mas também a gente vê muita prática sem teoria, e mais do que isso, teoria sem prática. Então, o enfoque hoje da WR é encurtar esse caminho. Encurtar o caminho entre a teoria, entre a parte acadêmica, digamos assim, e a aplicabilidade com a prática no campo. Então, em termos de tecnologia, eu acredito que a gente está muito bem servido de tecnologia
disponível para essas atividades, né, de gestão de água no campo, mas que às vezes, muitas vezes o que falta é um conhecimento aplicado para explorar melhor aquela ferramenta que está disponível ali, que muitas vezes é utilizada de forma equivocada, e outras tantas muitas tecnologias que a gente vê que vêm e vão, acabam sendo queimadas, entre aspas, assim como o próprio RTK, quando se iniciou as atividades, né? E por simples falta de conhecimento, ou um conhecimento pela metade, né, de como funciona e como é que as coisas se dão. Então, o desafio não está na tecnologia, e sim de como usar essa tecnologia de forma correta para que ela possa nos dar o maior retorno. Sim, exatamente isso. Atualmente, vem se falando muito que a irrigação não deve ser considerada como um fator isolado em uma lavoura. Eu gostaria de saber se, do teu ponto de vista, essa afirmação está correta ou não. O que tu acha sobre isso? A irrigação, ela é uma ferramenta fundamental para o sistema produtivo, tá? Desde que adequada à situação que ela tá inserida. Por exemplo, existem diferentes métodos de irrigação. Pode ser aspersão ou pode ser superfície, mas com certeza ela é uma ferramenta fundamental para que se tenha estabilidade de produtividade. Eu não acredito que ela deva ser tratada como forma isolada, como foi colocado na pergunta, porque só a irrigação, por si só, ela não garante produtividade. Existem outras atividades, outros passos, outros caminhos que devem ser percorridos para que a irrigação, sim, converta em eficiência e converta em produtividade toda aquela tecnologia. Então, existe a parte de manejo de solo, cultivares, genética, plantabilidade, fertilidade. Essas coisas todas têm que estar muito bem sintonizadas para que a irrigação, sim, mostre o seu devido fundamento. Então, por isso que eu acredito que ela não deva ser tratada de forma isolada. Ela tem que ser tratada da forma que deve ser, que é contemplar ela e reconhecer os benefícios dela, mas ela faz parte de um sistema que precisa funcionar bem, e existem outras atividades antes do que devem ser feitas para que a irrigação, sim, se mostre, digamos assim. Sim, exatamente, que é um conjunto de atividades. Um conjunto de atividades, exatamente. Bom, você acha que a planialtimetria é um processo fundamental para elaborar um bom projeto de irrigação ou de gestão de água? Aí eu gostaria também que explicasse um pouco o que é a planialtimetria e como é que ela funciona. Perfeito. Bom, a planialtimetria hoje, ela com as tecnologias GNSS RTK voltadas às atividades de campo, né? Ela nada mais é do que uma simplificação da topografia, ou seja, ela de certa forma, ela simplificou as operações no campo, né? E sem dúvida nenhuma, para as áreas de terras baixas, esta planialtimetria ela é fundamental. E ela se baseia no quê? A grosso modo, é um levantamento planialtimétrico, onde você faz coletas de dados latitude, longitude e elevação, tá? Num grid aí bastante denso, na faixa de 450, 500, 400 pontos por hectare. E você gera a partir daí, então, um modelo digital de elevação, que é um modelo da superfície do terreno. Ou seja, tu pega um ambiente de 400, 500, de 1.000 hectares e coloca ele numa tela, num ambiente virtual, onde tu consegue fazer todas as inferências ali, tanto para a parte de irrigação quanto para a drenagem. Então, esta ferramenta hoje, ela sem dúvida nenhuma, ela é uma ferramenta fundamental para quem objetiva fazer essa boa gestão da água no campo, com um enfoque em diversificação de culturas, enfim. Com certeza ela vem para alavancar o sistema produtivo em terras baixas. Sim, exatamente. Gostaria então que agora, depois da planialtimetria, você falasse um pouco sobre
A sistematização de solos. Qual é o seu objetivo principal? Quais cultivares que mais utilizam? Uhum. Bom, a sistematização de solo é uma ferramenta bastante antiga, utilizada nas terras baixas, né? Foi muito difundida nos anos 80, através do programa ProVárzeas, e atualmente, com as novas tecnologias, ela ganhou uma nova roupagem, digamos assim, né? Hoje a gente consegue fazer a sistematização com outras tecnologias, movimentando menos solo, gastando menos, enfim, essas coisas. E, bom, a sistematização ela consiste numa regularização de microrrelevo, nada mais que isso. Ela tem como objetivo melhorar o manejo da água, tanto de irrigação quanto de drenagem, né? Eliminando as imperfeições, se é que pode se chamar assim, do terreno, né? Os obstáculos, tapando as lagoas, enfim, para que a gente tenha uma melhor eficiência do uso da água, uma melhor mecanização, diminuir o número de taipas, efetivar uma drenagem mais precisa. Então, essa ferramenta ela também tem um cenário importante no estado do Rio Grande do Sul, e também ela está em fase de implantação de novos modelos, né? Mas, sem dúvida nenhuma, ela também carece de bastante critério no momento de estabelecer os projetos de sistematização, porque, independente do método que for, é um método, é uma função de movimento de solo, e esse movimento de solo ele tem que ser bastante criterioso, porque de alguma forma ele pode vir a comprometer a produtividade, né, das áreas onde você corta acima do permitido, que aquele solo permite, né, movimento de solo um pouco excessivo, e acaba então que algumas áreas ficam boas de irrigar, mas que produzem menos. E aí eu não vejo vantagem nenhuma em sistematizar se tu vai ter queda de produtividade. Então, o que eu digo sempre, não adianta uma área ser boa de manejar a água, melhor o manejo da água, melhor a eficiência do irrigador, mas eu perco produtividade. Então, não é um negócio interessante. Então, faz as taipas, passa um pouco mais de trabalho, mas produz. Sim, sim. Bom, agora, mudando um pouquinho, como é que tu vê, assim, como eu posso dizer, qual foi as maiores dificuldades que tu encontrou para sair da graduação e entrar para o mercado de trabalho? Se encontrou alguma? Como eu já comentei anteriormente, né, essa questão da inserção ao mercado de trabalho, ela é um pouco sazonal, porque depende de outros fatores, né? Tem algumas turmas que têm um pouco mais de facilidade para ingressar no mercado de trabalho, outras nem tanto. Então, isso gira em torno um pouco de conhecimento adquirido durante a graduação, é um ponto a ser que é bastante relevante, bons contatos, conhecer boas referências, né? Isso também é importante, porque essa comunicação entre as pessoas ela pode abrir algumas portas que não necessariamente seja fruto do teu conhecimento, em sim dos contatos que tu tens. Então, durante a graduação, com certeza, o maior amostragem que tu possa ter de empresas que tu consegue realizar algum estágio de vivência, esse tipo de coisa, mais pessoas vão saber que tu existe, que do teu caráter, da tua forma de trabalhar, e isso tende a te favorecer quando tu entrar no mercado de trabalho, que tu já vai ter algum breve know-how, digamos assim, as pessoas já podem saber quem tu é pela tua passagem na empresa tal, ou fez pesquisa com o professor fulano e tal. Essas coisas podem ser o diferencial para uma contratação ou não. Esse é o meu ponto de vista aí. Sim. E tu vê, agora como tu já está trabalhando, alguma coisa que não teve na graduação, mas que deveria ter, que te ajudasse mais após a saída?
Uma coisa que eu notei durante a graduação, por exemplo, isso eu já até já conversei com alguns professores, tá? Eu acho que a questão do estágio final da engenharia agrícola, de não ter um semestre dedicado só ao estágio, isso é um grande prejuízo para os engenheiros, porque é uma oportunidade de se estabelecer uma vivência mais concisa do que um estágio de apenas de 180 horas. De 180 horas, quando o dono da empresa aprende o teu nome, que terminou o estágio. E algumas questões de disciplinas mesmo, que deveriam ser mais, como é que eu posso explicar, mais com enfoque, por exemplo, a gente vê alguma coisa no currículo da parte de agricultura de precisão, que muitas vezes não são disciplinas obrigatórias, os alunos acabam não fazendo. Então, mais nesse sentido aí. Mas o fundamental seria um semestre inteiro com estágio conciso e um estágio realmente pegado, porque o estágio final é a oportunidade que o aluno tem de aprender a fazer alguma coisa, né, na prática. E em 180 horas ele com certeza ele vai ter uma vivência ali, uma noção, mas ele não vai ter tempo hábil para praticar alguma coisa. Então eu acredito que essa é uma carência que não é de hoje, né? Há muito tempo é assim, mas eu acho que os coordenadores, o colegiado deveria dar uma atenção maior para isso aí, porque eu vejo que isso aí é um diferencial bastante importante. Sim. E atualmente, como é que tu vê o futuro do engenheiro agrícola? Olha, eu vejo com bons olhos, até porque eu sou um deles. E não, mas tirando o bairrismo de lado, a agricultura demanda de engenharia. Tá? A gente precisa de bastante engenharia na agricultura. E isso a nossa profissão nos dá, que é a parte da engenharia rural, a engenharia de água e solo, a engenharia de máquinas, essa parte da engenharia que no nosso curso tem bastante pesada, ela é bastante contemplada nessas demandas. A demanda técnica nessas áreas, a tendência a cada vez ser maior, né? E o que nos falta, talvez, em algumas situações, é um pouco de grife, e não sei se grife é a palavra certa, mas poder político, tu entendeu? É que, como os cursos de agronomia são muito maiores, né? Tem muito mais profissionais, inclusive num CREA da vida, por exemplo, né? Nessas instituições, eles têm muito mais representação, então tu pode observar nos concursos que as vagas para engenheiro agrícola elas são bastante limitadas. Mas isso é um caso, tá? Na iniciativa privada a gente consegue emparelhar mais, porque daí sai a parte política, sai a parte e entra o conhecimento, e aí a gente consegue, dentro da nossa área, a gente consegue fazer uma parelha bastante interessante dentro dessa área. Então eu vejo que com certeza é uma profissão que tem um futuro longo pela frente, com certeza não está entre as profissões que vão se terminar nos próximos 10 anos, como esses caras que fazem essas previsões aí, não penso que ela vá terminar nos próximos 10, 20 anos, até porque a agricultura no Brasil, a tendência é crescer cada vez mais e demandar cada vez mais desse tipo de profissional e desse tipo de conhecimento focado na agricultura. Sim, exatamente. Bom, eu não sei se o pessoal tem algumas perguntas. Aqui chegou uma para mim, uma pergunta na sistematização. Teria alguns exemplos já realizados? Quais? Como é que foi implantado? Tem exemplos, a gente já tem algumas atividades implantadas aqui no estado, temos áreas realizadas na Granjas Quatro Irmãos, na Roseira Pelotas, na Formosa Sementes em São Gabriel, todas elas executadas com sistema RTK, com sistema DIT Assist, e enfim, é uma tecnologia que está em fase
de regularização para ser comercializada ainda no Brasil, né? Mas a gente já tem um equipamento aqui que está funcionando a pleno e temos tido bons resultados. A gente acaba faz o projeto de sistematização, faz a sistematização e depois faz o levantamento de novo, né? Para fazer a aferição da fidelidade da execução, que é uma coisa fundamental a ser executada, né? Porque o solo é um ser vivo, né? E ele, de certa forma, quando tu faz um levantamento, aquele modelo digital de elevação, ele tenta representar 100% da realidade, mas ele não é a realidade, né? Ele não é 100%, ele pode ser 99,9%, mas ele não é 100%. E a mesma coisa a respeito da execução, né? A execução também ela é muito precisa, mas ela também deixa algum resíduo, né? E é importante que a gente saiba qual é a magnitude desse resíduo para saber se ela é significativa ou não. Então, essas atividades de controle sempre foram realizadas e digamos assim, a fidelidade da execução com que foi projetado ficou em níveis muito satisfatórios. A gente está bem feliz com esses resultados. Sim. Tem outra pergunta. Como é que está sendo a experiência dos produtores que fizeram a drenagem e estão lidando com a soja em várzea também? Isso vale a pena fazer a drenagem em soja em várzea? Bom, a soja na várzea ela é uma realidade, né? Hoje ela já ocupa, o arroz está em torno de 1 milhão de hectares e soja na várzea a gente já está na faixa aí dos 300 mil hectares, né? E com certeza existem áreas que demandam de maior drenagem, outras áreas que não demandam tanto. Já tem uma estrutura razoavelmente boa, né? E também ou às vezes tem uma declividade um pouco mais acentuada, que a água se movimenta com a maior velocidade, enfim, drenam melhor. Outras tantas demandam de certa regularização da estrutura, né? E com certeza sem uma macrodrenagem, uma microdrenagem jogando o fino da bola, como se chama, né? Os resultados da soja na várzea acabam sendo muito arriscados. Arriscados que eu digo porque uma propriedade pode não ter projeto nenhum de drenagem, pode ter uma drenagem bem razoável, pode ir bem em um ano, mas quando ela realmente demandar da estrutura e não ter, ela pode ter um fracasso produtivo que pode comprometer bastante, né, o fluxo de caixa da propriedade. Então, esses produtores que vêm investindo nessas tecnologias de drenagem, vêm aumentando a área de projetos, né, vem melhorando as áreas e vem com bastante satisfação nesse quesito. Bom, tinha outra pergunta que chegou aqui no Insta, que é: qual seria a próxima tecnologia a chegar ao consolidar como foi o sistema RTK nos últimos anos? Pergunta do Jefferson, meu amigo Jefferson. Isso. Olha, Jefferson, essa pergunta ela é muito interessante porque as tecnologias elas cruzam por cima da gente, né? E quando a gente acha que atingiu um nível, não, agora depois disso aqui não tem mais nada, e sempre tem, né? O que eu acredito que a gente ainda tem que aprender a manipular mais são big dados, tá? A gente precisa cruzar maiores informações, e isso hoje, de forma prática, ainda tem um certo imbróglio aí que a gente não consegue vislumbrar a parte da modelagem. Eu acredito que a parte da modelagem de grandes dados, por exemplo, dados de planetimetria, dados de armazenamento superficial, dados de população de plantas, da imagem NDVI, tu conseguir cruzar todas essas informações e criar um modelo que te gere resultados para te melhorar a tua inferência na propriedade. Isso hoje, mas isso aí já existe. Sim, mas quem é que aplica? Então, existe bastante teoria de que faz, mas
cadê a aplicabilidade disso, né? Então eu vejo que tem um intervalo aí que eu acredito que a tecnologia que vem que vai modificar as coisas vai ser quando a gente começar a cruzar bastante essas informações, e é óbvio que a gente vai precisar de ter um banco de dados bastante robusto, mas de certa forma a gente precisa criar modelos que consigam interpretar todos esses dados, né, essas várias camadas da informação que a gente tem para o mesmo campo e gerar um resultado que diga, ó, aqui a gente precisa mexer aqui, porque todos esses resultados, todos esses mapas se correlacionaram e mostraram que a gente tem ponto forte aqui, ponto fraco lá. Então, acredito que alguma coisa nesse sentido aí vai nos ajudar bastante a alavancar a produtividade, ou até mesmo, que eu gosto muito de frisar nisso, que às vezes não é nem a gente atingir um teto produtivo, é não atingir o piso. Então, se a gente fizer tudo certinho, a gente tem potencial de atingir o teto produtivo. Eu não faço as atividades para colher 100 sacos de soja na várzea, eu faço para não colher 30, para não colher 40, ou seja, para levantar o piso. Se tudo der certo, a gente pode atingir o teto, mas eu não quero ficar na linha de baixo. Exatamente. Tem outra pergunta que veio aqui. Para o projeto ter uma boa eficiência, existem critérios que são adotados? Vou tentar interpretar a pergunta. Deve ser a parte de critérios técnicos, né? Com certeza, para um projeto de drenagem, a primeira coisa que a gente deve determinar é a chuva de projeto, né? A chuva que eu quero drenar. Então, essa chuva, ela me dá um determinado volume num espaço de tempo. E esse volume de chuva, nesse espaço de tempo, eu tenho que ter estruturas e mecanismos para que ela escoe de maneira adequada, sem causar erosão, sem ter dano na cultura que está ali implantada. Então, existe critérios técnicos, sim, que é chuva de projeto, tempo de retorno, que tu mescla, então, informações aí da parte de hidrologia, da parte de escoamento superficial e depois na parte hidráulica para os dimensionamentos. Então, a parte de pedologia, para ver a parte de infiltração de água no solo, inclinação, o quanto que esse solo infiltra, o quanto que escorre, a velocidade que isso escorre. Então, digamos assim, hidráulica, hidrologia, drenagem e pedologia. Essas 4 disciplinas intercaladas para utilizar num projeto de drenagem, né? Bom, não sei se o pessoal que está assistindo a live tem mais alguma pergunta para fazer. Se não, hoje seria basicamente isso que eu tinha pensado. Não sei se tu tem mais alguma coisa para falar para a gente. Estou à disposição aí, cara. Acho que seria isso, então. Quantos alunos tem no PET da agronomia, da engenharia hoje? São 12 bolsistas e tem 2 voluntários. Uhum. Bom, então, para mim, para finalizar aqui, gostaria de dar um depoimento. Eu, como egresso da engenharia agrícola, eu diria para vocês o seguinte, que aproveitem as oportunidades que vocês têm dentro da faculdade, de conviver com vários professores, de conviver com várias linhas de pesquisa, porque é a hora que vocês têm de selecionar as áreas que vocês querem atuar, e aproveitem essas oportunidades, que elas nos deixam uma bagagem muito interessante, né? Para definir para qual é o caminho que a gente vai seguir depois da formatura. E acima de tudo, se dediquem e tenham bastante energia para enfrentar o mercado de trabalho com bastante vigor. Vi que entrou uma mensagem aí do professor Leandro Aquino. O que precisamos para equalizar o curso e alavancar a área de engenharia de água e solos? Precisamos de cara como tu na engenharia, meu amigo, para botar essa gurizada aí a calcular
e evoluir um pouco mais na área de engenharia de água e solos. Temos professores que tem muita lenha para queimar ainda aí, então vamos, digamos assim, nos energizar para que a gente consiga melhorar a saída, né? Quando a gente se forma, a gente sair com um pouco mais de bagagem específica. O que eu percebo é que às vezes a gente sai com uma bagagem teórica bastante interessante no curso e às vezes isso se desconecta um pouco da prática. Por isso que eu venho falando há muito tempo essa questão do estágio final, que é o momento do aluno dar uma amadurecida e engrossar o couro, como se diz, né? Para entrar no mercado de trabalho. Sim. Agora chegou mais uma pergunta aqui, perguntando qual a relação a drenagem de terras baixas muda de acordo com a cultura. A drenagem de terras baixas muda de acordo com a cultura? Por exemplo, soja para milho, qual a diferença que tem? Não muda. A drenagem ela é feita para o campo. A drenagem é feita para o terreno. Ou seja, ela é uma atividade para garantir a oxigenação do solo, tá? Para te estabelecer qualquer cultura de sequeira. Então não existe drenagem para milho, drenagem para soja, drenagem para sorgo. A drenagem é para várzea. Então, depois disso, todas as culturas, obviamente que existem culturas mais sensíveis ao excesso hídrico e outras menos sensíveis, tá? Mas a drenagem é feita para a área de várzea, independente da cultura. Sim. Falando da drenagem, agora tem diferentes métodos de drenagem, né? Eu gostaria que tu falasse qual seria o mais eficiente. Tem um que se destaca mais que o outro? Na verdade, existem vários métodos de drenagem. Basicamente, o que a gente utiliza são métodos de drenagem por superfície, né? E por ser um mais, digamos assim, economicamente viáveis, né? E também existe a drenagem subterrânea com tubos envelopados, que também é utilizado, mas essa é mais específico para áreas com problema de drenagem com água ascendente, né? Para drenar áreas que vêm da água do subsolo. E hoje atualmente na Europa e nos Estados Unidos se utiliza um pouco mais de drenagem subterrânea, porque lá eles têm as áreas basicamente todas elas sistematizadas, então utilizam essas ferramentas tanto para drenar como para irrigar, que pode ser que a gente venha a utilizar isso aí depois em algum tempo, mas hoje a parte para fazer drenagem subterrânea ela é um pouco cara, fica caro o projeto por hectare. Então a gente acaba usando essa ferramenta só para pontos específicos onde tem afloramento do lençol freático. A gente usa essa ferramenta para fazer o rebaixamento dele. No mais é drenos de superfície. Superfície. Sim. Bom, não sei se o pessoal da live que está assistindo tem mais alguma pergunta. Se não tiver, não sei se quer colocar mais alguma coisa para a gente, deixar mais alguma dica, alguma coisa. Estamos disponíveis. Se não, seria isso. Tá bem. Por hoje. Fico à disposição aí, pessoal, sempre que quiserem, me mantenho sempre à disposição aí da universidade, para o que precisar, fico sempre à disposição. Então, eu queria agradecer a sua participação, estar disposto a participar com nós nessa live, ao pessoal que está assistindo. Hoje acabou sendo uma live um pouquinho mais curta que o normal, mas muito obrigada a todos que participaram e tiveram presentes aqui. Mesmo depois desse temporal que teve ontem, que muita gente acabou ficando sem internet, sem luz também. Chegou uma pergunta agora do Piper ainda. Quais os principais softwares utilizados nos projetos? Piper, os softwares eles são diversos, tá? Entre Global Mapper, AutoCAD, WMForm, Agform 3D,
Existem ferramentas diversas, mas o principal é conhecer o fundamento. E aí, se tu conhecer bem o fundamento daquela atividade que tu está desenvolvendo, o software pode ser qualquer um, ele faz o que tu quiser que ele faça. Então, existem vários softwares, esses que eu citei aí, entre outros, mas o fundamental é conhecer o fundamento da coisa. É ter o conhecimento para fazer as inferências dentro do software, porque o software precisa de informações, ele não funciona, não é só apertar um botão, ele faz as coisas sozinhos, então para te parametrizar ele, tem que ter um conhecimento adequado. Então foca no conhecimento da teoria, do conhecimento de como as coisas se dão, e aí o software tu vai botar no Google ali, vai aparecer 5, tu seleciona 2 e vai dar certo. Tá bem, então, não sei se for isso. Muito obrigada, agradecendo mais uma vez pela disponibilidade, por estar aqui com nós. Muito obrigada, então. Obrigado, Karen, um abraço a todos. Bem, tchauzinho.